Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra lá dos canais do Instagram, @geriatriacomiola, também no YouTube e no TikTok. E hoje estou aqui com o nosso amigo e convidado, João Molossi, médico psiquiatra e médico aqui do CAPS Derval do Oeste. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Vinícius, obrigado, Helena. Vamos conversar aí um pouco sobre as questões de saúde mental, questões de envelhecimento. Muito bem, pessoal. Então hoje a gente convidou o João para falar principalmente sobre alcoolismo, e o uso de outras substâncias psicoativas, E acho que é legal falar porque a gente tem alguns dados, que talvez até 15% dos idosos fazem uso regular, de álcool, e alguns dados da Sociedade Americana de Geriatria que mostram que entre 2 a 3% das mulheres fazem uso abusivo de álcool e até 9 a 10% dos homens. Então, às vezes a gente pensa assim Acima de 65 anos, tá? Às vezes a gente pensa que é uma coisa que não é tão prevalente, mas especialmente esse uso excessivo. Mas, João, primeiro eu queria que você tentasse passar um pouco, da tua rotina, da tua experiência sobre como é que é esse consumo, se isso é uma coisa que está aumentando, está diminuindo, tanto nos idosos quanto na população em geral. Perfeito, então, Vinícius. Então, como eu estava falando para o Vinícius Pelena, eu aqui em Joaçaba eu tenho a oportunidade de trabalhar em mais do que um local, Então eu trabalho com internação psiquiátrica, Realmente num local onde eu tenho a maior parte dos pacientes que tem alguma questão relacionada à dependência química, entre elas o álcool. No CAPS, onde eu atendo também uma população muitas vezes assim que também já vem de um ambiente, muitas vezes mais dificultoso no que se refere assim a relações, enfim, situação socioeconômica, e mesmo no consultório, Às vezes atendo pacientes que têm toda uma estrutura por trás, mas ainda assim você vê que independente do cenário, as pessoas realmente elas têm apresentado cada vez mais problemas aí no que se refere ao uso de substâncias, não em uma faixa etária específica, A gente sabe que o homem ainda é realmente, o perfil que mais consome, o masculino, enfim, mas mesmo entre as mulheres tem crescido o consumo, de álcool, mesmo entre os jovens, e isso não vale só para o álcool, Na verdade, todas as substâncias têm a tendência aí a aumentar, o consumo, com o passar do tempo, com exceção do tabagismo, mas de qualquer forma a gente também vinha conversando aí antes, de iniciar o podcast, que hoje a gente também agora tem um problema com os vapes, enfim. Quando começou a diminuir o tabagismo, a gente inventou outra coisa para não deixar cair. É justo, E você vê que também por trás disso tudo também é bem interessante a gente verificar como, realmente tem toda uma indústria, por trás disso tudo, Então você vê que, quando, às vezes da maneira mais sutil possível, eu tenho um grupo, inclusive eu até não comentei para você, Vinícius, mas eu estou coordenando um grupo lá no CAPS Derval, onde eu atendo só homens, que tem problema com dependência química, E aí nós estávamos essa semana comentando, enfim, terapia de grupo, como, por exemplo, assim, nas festas de final de ano, Você vê, assim, a quantidade, por exemplo, de artifícios que a indústria usa para poder vender ou poder aproximar a questão do álcool, em relação às crianças mesmo, Você vê muitas vezes aqueles champanhes, assim, com temas, enfim, de temas infantis, Mas, ao mesmo tempo, já passando uma mensagem sutil, enfim, com relação ao uso do álcool. Ou mais para trás, para quem já for mais velho, aqueles cigarrinhos que eram, de chocolate. Então, você vê que tem, sempre tem um lado, enfim, que a gente muitas vezes não observa, Ou vemos grandes eventos, como Copa do Mundo, patrocínio, você vê que muitas vezes são marcas de cerveja, enfim, Então, por mais que isso possa parecer uma coisa inocente, mas não, isso vai, penetrando no inconsciente das pessoas, enfim, mostrando que a substância, ela está presente, Isso é muito louco, Porque a gente, talvez, não sei se é porque a gente tá na área da saúde, Então a gente vê os danos e fala e, tá sempre discutindo não utilizar, redução de danos, e aí a gente acredita em alguns momentos que na sociedade se tem a visão, de como essas substâncias são danosas, Mas muitas vezes quando a gente vai para a prática, realmente a gente vê que essa percepção ela não existe na sociedade como um todo, E o consumo tanto de álcool quanto de outras substâncias, ele é muito presente e às vezes até aumentando, que nem você falou, Não, e as pessoas, elas entendem isso como sendo normal, Tem muitos locais, então,
claro que acho que as bebidas, inclusive, elas variam, né, dependendo da região do Brasil, né? Tem regiões que é super normal tomar uma pinga para abrir o apetite antes do almoço, né? Então, eu que ia bastante a trabalho para Minas, é super normal o pessoal, o aperitivo ser a cachaça, né? Enfim, né? E tem aquelas pessoas que, todo dia, eu tomo uma cervejinha todo dia, não faz mal. À noite, depois de trabalhar, vou lá e vou abrir uma cerveja, sentar no sofá na frente da televisão e não tem problema nenhum, é só é socialmente, né? Mas daí entra uma dúvida que eu tenho, né? É quando que ultrapassa o ponto ali, o que é beber socialmente, o que é, a partir de que momento começa a se caracterizar como um alcoolismo? O que você falou ali, Helena, realmente, né, você vê que tem questões que são muito entranhadas, assim, que são de aspecto cultural mesmo, né, e, no entanto, é interessante, né, você vê, assim, mesmo essa era uma cena que eu vi na minha casa mesmo, né, por exemplo, assim, de uma pessoa mais velha, por exemplo, pegar e molhar a chupeta de uma criança na cerveja e colocar para ela. Ah, né? sim, eu já vi isso aí também. Então, você vê que isso não é uma cena tão incomum, né, mas, no entanto, assim, quando vai conversar com os pacientes que têm problema com uso de álcool, né, problema severo, né, vários deles, assim, você vê que também, né, relatam, né, situações parecidas com as que a gente descreveu aqui, né, então você vê que esse aspecto cultural, ele existe, enfim, de fato, né, tem regiões, né, como por exemplo, Minas, né, muito associado aí à cachaça, mas de qualquer modo, né, você vê que não é algo que não possa vir a trazer dano, né, e já emendando aí na tua segunda pergunta, né, que tu colocou, né, quando é que o consumo de álcool se torna, né, algo patológico, né, uma situação assim que já não pode ser encarada com normalidade, né. Veja, a gente tem alguns critérios, né, que a gente costuma estabelecer, né, enfim, que existem os manuais diagnósticos, né, para a gente poder tentar mensurar, enfim, aquele dano, aquele prejuízo, né, mas de qualquer modo, ainda assim é difícil a gente botar uma regra geral, né, porque também, como a gente havia comentado aí antes do podcast, as pessoas reagem às substâncias de modo muito peculiar, né, e aí você vê que, então, para algumas pessoas, mesmo uma quantidade pequena de álcool já pode trazer danos imensos, né? E não necessariamente por uma pessoa, por exemplo, que não beba todo dia, né? Não quer dizer que ela não tenha um beber problemático, né? A gente falou mesmo da situação de beber em binge, né? O beber em binge seria, né, o momento em que a pessoa muitas vezes deixa de consumir álcool durante a semana, mas, no entanto, em uma oportunidade única, acaba consumindo uma grande quantidade, enfim, de substância, né? E às vezes trazendo até um dano maior mesmo, né, para a parte hepática mesmo, né? Enfim, do que seria, né, num consumo moderado diário, né? Mas, de qualquer modo, são situações que a gente tem que individualizar muito dentro do que é a realidade de cada paciente, né? Enfim, tem pessoas que jamais vão poder voltar a ter contato com álcool, né, depois de terem tido uma situação problemática. Existem outros pacientes que muitas vezes até relatam que podem consumir, enfim, numa quantidade pequena, mas, no entanto, a gente vê que isso é uma pequena, né, quase ínfima quantidade de pacientes. Para muitas vezes um paciente poder seguir bem, né, realmente a abstinência total é que deve ser a meta, né, enfim, mas isso é um caminho que é bem tortuoso, até que o paciente realmente se depare com o problema que ele tem, né, realmente passe a entender que aquilo, né, não é uma maneira com que os outros se incomodam, enfim, não é alguém querendo encher o saco dele, mas não, é um problema que traz sofrimento, né, para ele, para a família, né, você fala com famílias que estão devastadas, assim, emocionalmente, né, em função, né, de um membro aí que consome álcool de forma problemática, né, então, é muito legal você estar falando sobre isso aí nesse momento, né. Claro, como eu falei para vocês, tenho pacientes que são somente alcoolistas, né? Mas em boa parte das vezes a gente vê que é uma dependência cruzada, né? Mais do que uma substância, né? E também, como eu havia relatado aí para vocês, né? Eu tenho pacientes que me relatam que o álcool é como se fosse, né? Como se fosse abrir a porta do inferno, né? Então, eu sei que muitas vezes a partir do uso do álcool é que outras substâncias são introduzidas, né, na rotina do paciente, né? Mesmo em situações de recaída, enfim, é muito comum que um paciente primeiro tenha consumido álcool e aí depois ele procura as outras substâncias, né? Até porque em termos de cérebro mesmo, né? Você vê que a área de recompensa, ela atua de uma forma muito parecida, né? Então, seria uma coisa muito inocente imaginar que você não vai mais consumir cocaína, mas você vai continuar consumindo álcool, né? Ou mesmo o contrário. Então, muitas vezes uma questão acaba estimulando a outra, né? Legal. Tem uma coisa que sempre que a gente fala de álcool, eu gosto de falar do ponto de vista clínico também,
aí é um pouco menos que alcoolismo, né? Mas que o pessoal adora chegar no consultório e falar sobre álcool, né? Ah, é a tacinha de vinho, é não sei o quê. E tem uma coisa que eu sempre digo, cara, não existe o médico indicar o uso de bebida alcoólica, né? Pra quem já ouviu isso, mas vão ter indicação de tomar uma tacinha de vinho por dia que faz bem, né? Ver aquelas notícias de que o vinho tem os tais fenóis e que vai melhorar a saúde. Resveratrol, né? Não existe o médico que vai indicar o uso de álcool como algo benéfico para a saúde, né? Isso jamais vai acontecer, não deve acontecer, jamais vai acontecer não, mas não deveria acontecer, né? E a gente não faz esse tipo de recomendação. Quando tem... Não sabe para quem a gente está indicando, né? Porque Exato, as pessoas reagem exatamente. de modo muito peculiar, né? Então, quando tem o uso de álcool, eventualmente, a gente faz contenção de danos, né? Então, não vai parar de beber, mas então vai ser só uma tacinha de vinho por dia, então vai ser só isso, né? Eventualmente, no consultório, a gente não tira o vinho daquele idoso que às vezes consome há muito tempo, mas faz uma contenção de danos. Então você vai tomar essa quantidade pequena por dia, mas vai ser isso. Mas indicar álcool não, até porque como você falou, às vezes a gente tem pacientes que têm mais predisposição que outros a fazer consumo abusivo, né? E pode virar essa porta de entrada, como o João falou, né? Pode ser a porta de entrada para outras substâncias. E também as pessoas justificam muito os comportamentos dela, né? Então, quando um médico, que é um profissional da saúde, vem e endossa isso de alguma maneira, né? Mesmo com uma intenção assim positiva, enfim, você vê que isso para muitos pacientes se torna uma questão assim que ele justifica todo um comportamento errático dele, comportamento problemático, né? E aí você muitas vezes, né, fica realmente numa situação muito difícil, um familiar, né? Porque veio alguém, um profissional da saúde, veio e colocou aquilo daquela maneira, né? Para você desconstruir isso é quase impossível. Né? Não, mas o Dr. Miola me falou que uma tacinha não faz mal. Né? Isso então, é uma loucura. A gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vai fazer esse tipo de orientação, porque realmente pode ser interpretado de uma maneira muito errada. E aí depois a gente ser a causa do problema, né? Eu vejo que mesmo assim, eu brinco com os pacientes meus que na verdade, né, a desculpa do manco é a muleta, né? Você vê que assim, eu tenho pacientes que, um em especial, né, você vê que a gente gosta bastante de futebol, mas eu e o Miola temos, né, eu torço pro Inter, eu torço pro Grêmio aí, né, enfim, já temos uma divergência aí, né, mas que nada, né? De qualquer forma, assim, eu me lembro de um colega meu, esse é um colega meu, enfim, também se tornou meu paciente, né, que ele justificava muito do ato de beber dele, um sujeito tem problemas severos aí com o uso de álcool, mas no entanto assim ele torce pro Flamengo, né, e foi uma ocasião que o Flamengo ganhou o brasileiro e aquilo foi suficiente para ele, né, me afirmar que a recaída dele ocorreu em virtude disso, né, e aí no entanto acho que alguns meses depois o Flamengo perdeu o título, né, e aí, né, ele também bebeu, né, e dessa vez a desculpa é porque ele estava triste, né, então você vê que de qualquer modo, né, as pessoas encontram, né, enfim, situações para justificar os comportamentos dela e não encarar de frente, né? Uma situação problemática, né? É verdade. E assim, agora entrando um pouco mais na questão dos efeitos do álcool no corpo, né? Ele fala um pouco sobre como é que você vê os efeitos do álcool no nosso organismo e talvez como que você vê isso nas diferentes faixas etárias, assim. Uma droga devastadora, né? Álcool é uma droga devastadora, cara. Eu vejo pacientes que são dependentes de crack, eventualmente, não chegando tão debilitados fisicamente como é, às vezes, um dependente de álcool severo, tá? Na verdade, a gente sabe, né, que mesmo assim, uma pessoa que está em consumo de álcool assim de uma maneira, né, enfim, aumentada, né, muitas vezes ela acaba nem se alimentando, né, então ela fica desnutrida, né, você vê que não é incomum que a gente tem que fazer tiamina quando chega, né, realmente um paciente está dias sem se alimentar, só bebendo, né, e ao mesmo tempo, muitas vezes a questão do dano hepático, né, assim, tremendo, né, você vê a questão dos sintomas físicos, né, da abstinência, né, então você vê uma coisa que a gente observa muitas vezes, assim, quando por exemplo, no CAPS eu atendo pela manhã, né, e às vezes quando eu atendo um paciente dependente químico nos primeiros momentos do dia, é comum que você possa chegar vendo ele tremendo, né? Já mostrando assim o quanto o corpo dele adquiriu resistência, né? Aquilo, né? Enfim. Mas ele treme por quê? Qual é a reação? Treme basicamente assim pela falta do álcool, como se o corpo pedisse realmente, né? E aí você vê, tanto é que um paciente assim que ele consome álcool assim, ó, né, de uma maneira severa diariamente, né? Você não pode fazer uma abstinência assim, às vezes assim forçada, né? De uma maneira abrupta. Né? Senão você aumenta o risco dele de convulsionar, né? De vir a ter problemas assim graves como delirium tremens, né? Que é uma situação que pode levar até a morte, né? Então você vê que
Tanto é que para esses pacientes mais severos, a gente não pode encaminhar direto para uma internação psiquiátrica, né? Muitas vezes ele vai ter que passar por uma internação clínica para poder, pelo menos, compensar minimamente, né? Pelo menos acabar não tendo mais esses riscos, assim, de desenvolver Wernicke-Korsakoff, né? O mesmo delirium tremens, para depois de um segundo momento, aí sim, esse sujeito está em condições de ficar numa psiquiatria ou coisa parecida, né? E aí você vê que também, que a gente também tinha comentado, né? Que no idoso isso acaba sendo talvez até mais severo, né? Porque por questões do próprio físico, né? Você vê que a questão da metabolização, ela é diferente, enfim. Então, muitas vezes aquela pessoa, né? O que para uma pessoa jovem, né? Uma quantidade de álcool poderia trazer um determinado efeito, para o idoso aquilo é ampliado, né? Muitas vezes, né? Então, você vê que até aumentando, inclusive, risco de queda, né? Por exemplo, queda, situações que podem também ser fatais, né? Enfim, você também já deve ter lidado com algumas questões assim, né, Miola? Já viu alguém caindo? Caindo, eles caem muito. Mas tem uma coisa interessante que você falou, que acho legal a gente tentar só esmiuçar um pouquinho para a audiência, que é a questão da desnutrição, né? Às vezes o pessoal não percebe, não entende, mas o alcoólatra ele fica desnutrido porque o álcool, não a bebida, né, não o álcool, né, mas a bebida nutre as calorias que ele precisa. As bebidas alcoólicas são substâncias altamente calóricas, né, a cerveja, claro, principalmente, mas a cachaça também, né, então aquilo acaba sendo uma fonte de alimento também para eles, né? O que faz com que eles não tenham vontade de comer. E aí eles vão ficando desnutrindo, tem as deficiências de vitaminas que podem levar a questões como, né, deficiência de vitamina B1 ou do complexo B, e aí a gente precisa ter muito cuidado. Cara, no idoso tem várias coisas que são bem complexas, né? Primeiro porque eles ficam desnutridos, né? E aí desnutrição vem junto com sarcopenia, né? E muitas vezes o alcoolismo também é um fator de risco para osteoporose, então vira meio que um ciclo vicioso, só falta cair para quebrar, né? E aí ter toda uma questão muito difícil com relação a isso. E no idoso tem a parte cognitiva é muito problemática, né? Porque eu não sei, isso seria legal até para você comentar, para a gente poder comparar, porque eu não tenho tanta experiência com jovens, né? Mas no idoso, especialmente o paciente ali acima dos 60 anos, 65 mais, parece que a parte cognitiva ela fica mais comprometida, né? Você tem um dano cerebral maior, né? E às vezes é muito difícil. Eu já recebi pacientes alcoólatras no consultório que vinham para investigação de demência, né? E tinha como você dar um diagnóstico de demência. Muito mais provavelmente o declínio cognitivo dele era correlacionado ao álcool. A gente sabe que, na verdade, o álcool ele é capaz assim, de gerar situações assim, né, realmente permanentes, né, assim, no sentido de afetar o cérebro, né? Então, você vê que tem pessoas que desenvolvem transtornos psicóticos a partir do uso do álcool, né? Tem pessoas que desenvolvem realmente um quadro de declínio cognitivo severo, né? E aí você vê que também não são quadros assim, que tem a mesma fisiopatologia exata para um quadro de demência, né? Algumas outras. Então, eu sei que até mesmo o tratamento, ele não é assim um tratamento, né, realmente como convencional, né? E aí muitas vezes você vê que também aquele dano ele já está instalado, né? Por mais que o paciente cesse, enfim, o uso do álcool, né? Aquilo que ele perdeu, ele já não chega a realmente retomar, né? E mesmo entre crianças, né? E adolescentes, né? A gente vê que talvez uma das épocas mais problemáticas para consumo de substância, né? De modo geral, porque é uma fase em que você está toda a maturação do teu cérebro, né? No sentido de desenvolver novas estruturas, novas redes neuronais, né? E aí você vê que quando as substâncias entram aí no meio desse processo, né, então acaba que muitas vezes nem é o potencial que a pessoa teria, né, para de fato assim desenvolver o seu cérebro e tudo mais, ela chega a adquirir, né? Se uma pessoa começa a consumir substâncias já numa idade adulta, né, você vê que ela tem o que perder, ela tem estruturas, enfim, que podem, né, como eu falei, ser danificadas com o passar do tempo, mas ela já tem algo, né, que enfim está construído. Num adolescente muitas vezes não é assim, né? A gente vê principalmente com o uso de maconha, por exemplo, crianças começaram a fumar maconha aos 10 e seguiram fumando maconha até aos 18, né? Quando você vai fazer uma testagem de QI, testam quase como um retardo leve, um retardo moderado, né? Nível da atenção, né, realmente muito prejudicado, e não são questões que você consegue, né, enfim, realmente ajustar. Né, apesar da cessação da substância, né, ela nem criou aquelas conexões, ela perdeu antes de...
Exatamente, ela não chegou nem a desenvolver, né? Então, aí você vê assim como, e de fato, assim, nas crianças, a gente vê que cada vez mais tem sido, né, enfim, expostas, né, a substâncias, né, de modo geral, né? Eu não tinha, aqui eu não trabalho com internação de pacientes menores de idade, mas, no entanto, como é SUS, então, às vezes a gente acaba recebendo, e cada vez mais isso tem ficado evidente, né? Hoje mesmo, hoje eu cantei parabéns para um paciente que estava lá, fez 18 anos lá, na internação psiquiátrica, né, usuário de múltiplas drogas e dos 12, né, enfim, então, né, claro, eu espero que ele fique melhor, mas, no entanto, assim, imaginando o meio que ele vai voltar, né, pais alcoolistas, né, também, me faz crer que eu vou ver ele outras vezes, né, enfim, infelizmente, né, mas, né, para quem trabalha com psiquiatria, realmente é uma coisa, é uma constante, né, isso, né, tanto é que não é todo psiquiatra que gosta de trabalhar necessariamente com questões que envolvam dependência química, né, porque envolve um nível de resiliência, assim, tremendo, né, de você fazer, e, no entanto, muitas vezes aquilo não ser sustentado, né, e aí você vê que, né, a maioria dos pacientes que vão fazer cessação, realmente, né, das substâncias, não vai ser num primeiro momento, né, e, em geral, ele precisa ter a percepção de algum dano, né, para que aí realmente aquilo possa realmente abrir um pouco mais os olhos, né? E, no entanto, às vezes esses danos vão se acumulando e ainda assim o paciente não consegue visualizar, né, o como a vida dele está escapando entre os dedos dele, né? Enfim, até que muitas vezes acaba que alguém de fora, né, tem que fazer uma intervenção, muitas vezes já de uma maneira, né, enfim, mais bruta, né? Vamos botar assim, às vezes até com uma internação compulsória, uma internação involuntária, né? Que, como eu falei, pode parecer um manejo bruto, mas, no entanto, às vezes é necessário, né, para que aquela pessoa possa realmente, né, enfim, ter a chance de recuperar o controle, né, sobre seus impulsos, enfim. Tem pacientes que, como eu falei, já ficaram comigo 90 dias e no primeiro dia saíram e recaíram, né? Então, você vê, depois de 90 dias, ele não tinha mais exatamente fissura, né? Da mesma maneira quando chegou, mas, no entanto, é um sujeito que não entendeu ainda né? Não entendeu a dinâmica, não entendeu o propósito da internação, não entendeu nada disso, né? Então, talvez é um sujeito que vai precisar realmente, ao longo do tempo, acarretar mais danos para que, a partir daí, realmente, né, uma luz possa acender, enfim, e a vontade de ficar abstinente possa, né, enfim, brotar, né? Às vezes não brota, né? Às vezes não brota. Uma coisa que me parece que às vezes o que leva ele a perceber o sofrimento é muito mais a questão social do que a questão de saúde, né? Porque os danos corporais, eles demoram para aparecer, né? Então, mesmo a cirrose hepática ou um quadro neurológico secundário, né, ao uso crônico do álcool, demora para aparecer. E aí, muitas vezes, se o dano da saúde aparecer antes do social, aí já você não consegue mais reverter, né? Sim. Já abre um quadro de cirrose, já abre um quadro né, de encefalopatia, seja com declínio cognitivo ou não, e aí fica mais complicado. Quando o dano social vem primeiro, aí isso às vezes causa o sofrimento dele a ponto dele conseguir né, buscar ajuda e se tratar, né? E tem familiares que são codependentes, né? São facilitadores, né? Então você vê que, assim, dependendo como tem famílias que passam, às vezes, a mão na cabeça de um sujeito quando não deveriam passar, por exemplo, né? Deveriam deixar ele sentir, né, a consequência, né, dos seus comportamentos, mas, no entanto, você vê que, né, por realmente já terem um emocional muito desgastado ou realmente não terem habilidade para isso, então acabam muitas vezes cedendo, né? Ou, enfim, realmente tampando o sol com a peneira, né? Mas, no entanto, realmente, né, você vê que, apesar disso, né, por exemplo, os danos físicos, eles ocorrem, né? É uma coisa, seria muito ingênuo, né, imaginar que você está consumindo álcool todo dia que isso não tem um impacto em você, né? Da mesma maneira, cocaína ou mesmo cigarro, né? A gente sabe que tem algumas situações na vida que a gente não pode evitar, mas algumas outras realmente a gente poderia, né? O cigarro mesmo a gente faz, assim, principal causa de morte evitável, né, no mundo, né? Mas, no entanto, ainda assim, tantas pessoas fumam, né? O álcool mesmo, tu falou aí sobre a questão, assim, né, dos exames, né? Como eu, em algumas vezes, eu utilizo desse artifício, sabe, Miola? Porque você vê que, às vezes, a negação é tão grande em relação a ter um beber problemático, né? Que realmente você precisa de uma evidência mais sólida, né? Além da tua fala, além de expor, né, tudo que vem acontecendo na vida do sujeito, você precisa de um exame, né? Aí, muitas vezes, então, solicita um gama-GT, um TGO, um TGP, né? Então, você vê que quando um sujeito se depara com isso, com um exame, né, que poderia estar até 40 e se apresenta lá em 500, em 600, né? Isso é uma coisa que muitas vezes faz um paciente poder realmente, né, abalar um pouco, né? E poder realmente ter uma vontade maior de tentar ficar abstinente, né? Então, agora, a parte leiga aqui do assunto, o que significam esses exames aí?
que vocês pedem essas dosagens? O que é esse gama GT, TGO, TGP? O que isso mede e qual é a consequência disso? São as enzimas do fígado, né? O álcool é metabolizado, enfim, no fígado, né? Então você vê que tem exames que poderiam constar valores de até 35, 40, né? E, no entanto, às vezes você vai pedir um exame desse, um exame de sangue, né? Básico, né? Enfim. E aí você vê que tem alterações, assim, né? Severas, né? Tremendas, enfim. E que aí, a partir daí, pode ligar uma certa luz, assim, para que a pessoa realmente, né? Passe realmente a ter um comprometimento maior no seu tratamento, né? Hoje eu tive a oportunidade de fazer o contrário disso, né? De manhã eu atendi um senhor que há 1 ano atrás comecei o acompanhamento dele, né? E ele estava motivado, né, realmente para parar de beber, não tinha uso de outras substâncias associadas, né? Um casamento que estava praticamente ruindo, né? Filhos que já haviam se distanciado dele e teve alguns problemas de ordem profissional também pelo consumo do álcool. E agora, né, veja, foi um trabalho árduo com ele, né? Nas primeiras vezes ele realmente não tinha o empenho necessário, né, que a questão exigia, né? Mas depois de muita, né, entrevista motivacional, né, muitos atendimentos psicológicos, né? Aí você vê que ele foi realmente, né, tendo mais vontade de tentar realmente o processo de uma maneira aberta, né? E hoje ele chegou 1 ano depois, assim, com um novo Gama GT normal, cara. Normal, assim, e aí eu falei para ele, né, e você usa desses artifícios até para realmente tentar motivar o sujeito, né, dar um reforço positivo para que ele siga sem beber, né, o cara chorou na minha frente, se emocionou, enfim, nesse meio tempo ele conseguiu, né, realmente voltar a ter contato com um dos filhos, o outro não quer mais contato com ele, tamanho foram as situações traumáticas que eles viveram, né, mas no entanto você vê que isso é uma coisa muito gratificante, né, e esse é um cara que hoje, né, vendo aquilo lá, eu falei, ó, cara, cola esse exame lá no teu banheiro, na porta da geladeira, enfim, pra você lembrar todo dia o motivo que você tem, né, para seguir essa tua luta diária, enfim. E aí você vê que eu agora entendo que ele pode ter uma chance muito maior de poder seguir bem, né. Muitos pacientes, depois de ficarem um tempo sem beber, ficarem bem, passam a ficar muito descuidados, se botar em situações de risco novamente, se testarem, né? E aí com isso muitas vezes acabam então tendo recaídas, passam a entender que não podem mais ter consumo, né, mínimo da substância, né? Que não existem níveis seguros, né, de consumo de substância, né? Mas isso tudo é uma jornada, né? Até que realmente aquilo, né, se torne uma coisa que está amadurecida dentro do sujeito, né? Então muitas vezes o papel do psiquiatra, do psicólogo, né, enfim, do médico que está assistindo, é tentar motivar um paciente nesse sentido, né? Se a gente ficar esperando, né, uma questão no sentido, né, de farmacologia, é muito pobre, né, as medicações que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem o quê? Tem o naltrexona, temos a camprosato, que não temos no Brasil, tem nos Estados Unidos, temos topiramato, temos algumas substâncias, tem carbamazepina, eventualmente, mas de qualquer modo, assim, nada com tanta evidência. Nada que, tipo, de uma maneira, né, vamos botar assim, como se fosse a única estratégia, geralmente costuma render algo, né, sustentado, né? Então, muitas vezes tem essas intervenções que têm que ser feitas, né, através de entrevista motivacional, enfim, psicoterapia. Como que essas medicações agem, assim? Elas agem inibindo a vontade que a pessoa tem de consumir o álcool? Aí depende muito do mecanismo de ação de cada uma delas. Então tem drogas, assim, a gente tinha o disulfiram no Brasil, disulfiram, era um medicamento... Antietanol. O antietanol, né? O antietanol, muita avó já usou, né, para botar na comida do vô, né? Então, esse é um tipo de medicação que ela causava um efeito antabuse em quem usava, né? Então, na verdade, por exemplo, a pessoa tomava a medicação de manhã, né? E ela já sabia que se ela bebesse, ela vai passar mal. Ela vai passar mal, né? Vai ter aumento de pressão arterial, vai ter sensação de desmaio, vai ter taquicardia, né? Então, muitas vezes, aquele efeito é tão negativo, caso o cara viesse a beber, que ele passa realmente a associar aquela experiência, né, ruim, né, com o consumo do álcool e diminui, né? Só que isso, claro que não é para todo paciente, é para o paciente que quer fazer, né? Hoje até no Brasil, como eu falei, não tem mais essa droga, ela não é mais produzida no Brasil, ela era uma droga muito barata, né? A indústria farmacêutica não teve muito interesse em seguir produzindo esse medicamento. A gente ainda consegue ele através de manipulação, né? Já tem outras, por exemplo, esse era um tipo de droga que você não poderia usar de maneira nenhuma com o uso do álcool, né? Existem
outras que até, na verdade, já não tem, né, uma questão assim de um efeito antabuse, né, como a naltrexona, né, que ajuda a diminuir os dias de beber pesado, né, então você vê que a pessoa muitas vezes assim, ela não é que ela não consiga beber, mas ela a determinado ponto começa a deixar ela com uma sensação de mal-estar, então os dias de beber pesado diminuem, né, mas de qualquer modo, assim, embora sejam drogas úteis, né, mas como eu falei, com uma estratégia isolada, né, o sucesso delas é quase zero. Né? Então, tudo isso envolve, na verdade, o contexto de um tratamento, né? E aí, muitas vezes, tem que se colocar a família no meio do negócio, né? Muitos pacientes, assim, eles acabam se tornando manipuladores, né? Eu brinco que as substâncias, elas geralmente têm a tendência a aguçar tudo que há de pior no sujeito. Né? Se o cara já tem um traço para mentira, aquilo geralmente acaba se tornando mais presente, né? Para manipulação do mesmo modo, né? Até a automanipulação, né? Enfim, geralmente a maioria dos pacientes que recaem já sabe que vão recair antes da recaída, né? Ele já vai tendo sinais, né? E, enfim, se ele tivesse realmente comprometido, muitas vezes até poderia tomar alguma medida para evitar aquela recaída, mas muitas vezes a decisão de beber ela já está tomada, né? No primeiro sintoma, né? E aquilo, enfim, acaba, né? Enfim, em algum momento resultando aí, né? Num novo contato com álcool, coisa parecida. Então, é um tratamento complexo. É para uma vida toda, né? Muitas vezes, assim, a gente até brinca que a gente casa com o paciente, né? Eu caso com eles, enfim, eles casam comigo, né? E assim a gente segue. Mas eu queria abordar de novo aquela questão das enzimas hepáticas, então. Então, vocês falaram ali sobre as enzimas hepáticas e tudo mais, de tentar convencer, às vezes, o paciente, porque ele está tendo um dano ali, né, então, no fígado dele. E aí tá, beleza, vai piorando esse dano até o momento em que pode chegar numa cirrose, né? Mas quais as etapas que esse paciente passa até chegar nessa cirrose, assim? Que outros malefícios, que outras consequências para o corpo dele vão sendo causadas, né, até o momento de chegar num caso crítico, digamos assim. O que mais que talvez o Vinícius possa contribuir também com outras... É que assim, né, se falando em cirrose hepática, né, por muito tempo o álcool foi a principal causa de cirrose no mundo. Hoje se considera como a segunda, né, se considera que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a cirrose causada por gordura, né, obesidade. Síndrome metabólica seja a principal causa e o álcool em segundo, mas estão andando ali sempre muito próximos. Vale uma coisa que a gente não comentou, que é bem importante, depois do Juca pode falar um pouco dessa relação, que a mulher, ela tem um dano, o dano do álcool ocorre na mulher de forma muito mais fácil. A mulher, ela pode consumir uma quantidade muito menor de álcool do que o homem antes de ter dano hepático, né? Então a mulher tem uma predisposição, se ela consumir a mesma quantidade que o homem, ela vai causar muito mais dano hepático do que o homem. Mas nada mais é do que você vai tendo uma lesão crônica do fígado, né? O álcool vai machucando o fígado cronicamente, né? Então quando a gente pede os exames é nada mais para mostrar que o fígado está tendo essa lesão, né? Então você mostra que ele está inflamado, que ele está sendo machucado, né? E sintoma não causa. Até o fígado não entrar em estado de cirrose não causa sintoma, por isso que é tão ruim, né? Ele vai tendo uma lesão crônica, as enzimas vão aumentando, vão destruindo o fígado, até o momento em que o fígado vai fibrosar e vai entrar no estado que a gente chama de cirrose, né? Em que ele não consegue mais se regenerar, né? E aí você tem um fígado crônico, né? E ele vai começar a dar os sintomas de cirrose propriamente dito, que aí são vários, né? Água na barriga, encefalopatia hepática, que é uma confusão mental, varizes de esôfago que podem causar sangramento. E aí nesse caso, a partir do momento em que ele entra no estágio de cirrose, aí o tratamento é transplante, né? Só parar de beber já não é mais o suficiente. Por isso que é tão ruim, porque até ele chegar no estágio de cirrose, geralmente ele não tem sintomas, né? O fígado ele é um órgão que ele é cheio de capilares, né? Na verdade é um órgão essencial para o corpo, né? Assim, para metabolizar proteínas, enfim, tudo mais. E o que vai acontecendo com um fígado de uma pessoa que usa álcool, né, de uma maneira severa, é que ele vai, como, né, o Vinícius falou, ele vai fibrosando, né? Como se fosse ficando duro,
né? Não permite mais que tenha passagem sanguínea e tudo mais. Então, muitas vezes o sangue vem para entrar no fígado, né? Aquele fígado já está endurecido, né? Ele não é mais assim da mesma consistência, né? Como deveria ser. E aí esse sangue muitas vezes acaba se acumulando. Nesse momento surge uma varizes esofágica, por exemplo, né? Uma varizes esofágica é uma complicação que se um paciente tiver uma queda e tiver uma ruptura de uma varizes esofágica, a gente está falando dele vir a óbito em minutos, né? Dependendo como é a situação, né? E de fato, assim, você vê que não é apenas, né, nesse ponto aí, né, do fígado, né? Claro, no caso da cirrose, a gente, né, pensa mais, enfim, no fígado, mas existem outros danos, né? Quando vocês falaram isso mesmo sobre a mulher, né, a gente não pode esquecer a associação que tem com câncer de mama, por exemplo, né? A questão do uso do álcool, né? Tem algumas situações que nem o tabagismo com o câncer de bexiga, né? Então tem algumas situações assim que são bem específicas. Câncer de né? esôfago, né? Que os dois são Câncer fatores de esôfago, risco. câncer de boca, né? Então é tudo isso que você vai tentando, assim, muitas vezes mostrar para o paciente o que está por vir, né? Eu até brinco com o paciente assim, porque eu sei que vai dar uma cagada. Vai dar uma cagada. Eu não sei quando é que vai dar essa cagada e eu não sei, né, qual ela vai ser. Mas isso vai acontecer, né? Porque ninguém é especial, tão especial a ponto de não poder realmente ter um dano. Né? Então você vê que é isso que você tem que tentar introjetar dentro da cabeça de um paciente, né? Mas isso não vem sem resistência, né? Isso não vem sem resistência. Mas é muito complexo mesmo, por isso que eu realmente compreendo quando você fala que casa com o paciente, porque se é uma coisa que não apresenta sintomas, né? A pessoa, ela tá causando aquele dano ali para ela e ela não tá nem vendo as consequências daquilo, né? Então, no longo prazo, ela segue fazendo, aquilo se torna um hábito, não faz mal uma cervejinha todo dia, e daí só vai descobrir quando o negócio explode mesmo, né? Sim, por isso que a gente comentou, o dano do álcool é muito mais, às vezes, mais social, né? O visível, né? Que você consegue enxergar. O dano à saúde, ele fica ali oculto até que seja um problema muito importante. Né? Então são questões desde assim, danos que podem ser de ordem física, danos que podem envolver, né, as relações familiares, danos no sentido profissional, problemas com justiça. Né? Claro, no álcool a gente vê que assim, né, é uma substância lícita, né? As pessoas encontram com muita facilidade, assim como o tabaco, né? Mas de qualquer modo, assim, você vê que a quantidade de pessoas que têm problema com os de álcool, que dirigem, por exemplo, alcoolizadas, é tremenda, né? A quantidade de pessoas que se acidentam no dia a dia, enfim, e que estão sob efeito de álcool também a gente evidencia, né? Então você vê que é nesse sentido que a gente vai tentando alertar o paciente, né? Colocar toda a esfera, todas as possibilidades, né, de que algo vai dar errado, né? A gente não sabe, como eu falei, em qual esfera que isso vai se manifestar, né? Mas de qualquer modo, né? Enfim, que o dano invariavelmente ele acontece, né? E tem pessoas que não precisam, né, realmente ter um dano severo para poderem realmente perceber a necessidade de uma mudança. Tem outras que não, tem outras que realmente precisam viver, né, o que há de pior para que realmente talvez aquilo possa vir a realmente abrir os olhos dela, né? E ainda assim você vê que tem pacientes que não abrem, né? Existem pacientes que vão morrer no uso de álcool, né? Isso é sabido, né? Enfim, e tem aumentado, né? Tem aumentado. Eu tenho pacientes também com cirrose. É uma situação assim, é bem difícil fazer o tratamento de um paciente assim, né? Porque você vê que ele já tem um dano que está instalado, né? E isso já não permite que ele utilize uma série de outras medicações, né? Porque, enfim, o dano é hepático, né? Várias medicações são metabolizadas também no fígado, né? E aí você vê que a pessoa tem que lidar realmente com o peso de tudo o que ela fez. Ela sabe o que ela fez, ela sabe o que ela fez, ela sabe que ela contribuiu muito para aquilo, que aquilo não veio do nada, né? No entanto, né, o fato de saber e se arrepender não muda a situação que ele vive, né? E aí você vê que também com isso podem realmente deprimir, né? Hoje também, por acaso, não atendi esse sujeito que tem cirrose, né? Estava profundamente deprimido, né? Eu dei um antidepressivo que pudesse ser menos danoso para ele, mas ainda assim você sabe que, né, o processo não é mais exatamente contigo, né? Ele está aguardando um exame, né, um transplante hepático, e também existem dados assim, que mostram, né, que mesmo a pessoa que consiga vir a fazer um transplante de fígado, né, em geral ela tem uma sobrevida de 10 anos. Né? Então você claro, vê que diminui, se com tudo certeza. der certo, a pessoa vai, né, durar mais 10 anos, né, e não com uma qualidade de vida assim também, né, realmente plena, né? Então realmente, né, eu imagino que deve ter um arrependimento tremendo, mas como eu falei, isso também não muda, né, a realidade que aquele sujeito está vivendo, né? Não, eu fico pensando também no psicológico dessa pessoa, né? Vocês falaram, a partir do momento que ela já tá com cirrose, parar de beber não adianta nada, porque ela não vai... Não, na realidade adianta.
Mas não. Tanto que, para você entrar na fila do transplante hepático, você tem que estar pelo menos 6 meses sem beber. Senão você nem entra na fila. Mas eu fico imaginando que muitos deles entram nesse processo depressivo aí e capaz de pensar, eu bebendo ou eu não bebendo, vai dar no mesmo? Eu vou morrer de qualquer jeito, eu já desenvolvi esse negócio? Sim, e aí acabam, tipo... eu já vi situações desistindo, de né? paciente com traqueostomia, né, fumando. Pela traqueostomia, né? Essa é uma cena, né, realmente muito pesada, né? Eu já vi também. E você viu? Eu vi. Sim, a gente já viu, né? Isso é uma coisa não é tão surreal, incomum, né, cara? E não é tão incomum. Então, isso que é o pior. O cara fez um câncer de boca, ficou com traqueostomia porque fez um câncer, porque fumou e tá fumando. Isso não é incomum. E que tem pacientes que, de fato, que você vai conseguir trabalhar com eles é minimizar danos, né? Minimizar danos, enfim, né? Então, existem pacientes de todos os tipos, né? Mas, de qualquer modo, ainda assim, né? O que a gente sempre tenta estimular é que realmente entenda, né, a importância de uma abstinência total, né? Até porque o fígado, ele tem, ao contrário de outros órgãos do nosso corpo, né? Até determinado ponto, ele tem uma boa capacidade de poder se restaurar, né? Então, como eu falei, mesmo naquele paciente ali, né? Que tinha enzimas hepáticas alteradas há 1 ano e hoje ele tem enzimas, né, regularizadas, né? Mas de qualquer forma é porque, né, aquele nível, né, enfim, de dano não havia sido atingido, né? Depois que você tem realmente um processo que, né, que se iniciou, né, como uma cirrose, aí realmente não tem muito o que o psiquiatra mesmo possa fazer para intervir, né? Uhum. E aí, João, falando agora um pouco então para nossa audiência, se tá a família, né, observando esses processos, essas situações acontecendo, o que você poderia dizer assim para eles que eles poderiam tentar fazer? Qual seria uma forma deles tentar começar a ajudar se o paciente ainda não teve essa consciência? Primeiro para a família, talvez a gente podia falar para a família, depois talvez para o paciente, fazer algo assim. Você vê que é muito comum que se tenha negação, né, nesse tipo de doença, né, as pessoas né, muitas vezes não admitem, enfim, que tem um bebê problemático, ou que tem um consumo de determinada outra substância que também traz dano, né, mas de qualquer modo você vê que muitas vezes o primeiro caminho é tentar realmente ter uma relação de acolhida, né, no sentido de poder, assim, entender, né, mostrar para aquele paciente, às vezes, de uma maneira, pelo menos num primeiro momento, né, tentar fazer isso de uma maneira racional, tentar pontuar algumas questões, tentar ofertar um atendimento, né? Você vê, esperar que um paciente assim procure, né, por ele mesmo, né, um atendimento psiquiátrico, psicológico, muitas vezes é uma coisa que não ocorre, né? Então, muitas vezes as pessoas têm que ser levadas, enfim. Tem situações em que a família já tentou, assim, uma abordagem, né, mais compreensiva e que não teve resultado e que é necessário um contato mais incisivo, né? Como eu falei, assim, você vê que às vezes a família, ela tenta ajudar aquele sujeito, o quê? Tentando, né, realmente conter alguns danos, né? Por exemplo, uma pessoa foi presa porque estava bebendo, né, estava dirigindo sob efeito de álcool. E a família vai e paga a fiança do sujeito, né? E não faz nenhuma exigência, né, na contramão, né? Então você vê que isso estimula um paciente a poder seguir, né, realmente. Ou alguém que fez danos financeiros e a família vem e também de alguma maneira, né, acaba, né, contendo aquilo, né? Então você vê que é uma maneira que muitas vezes a família imagina que está ajudando, né, o paciente a não se complicar mais, né, mas no entanto faz com que ele também não sinta a consequência dos seus comportamentos. Então muitas vezes para a família a gente, né, tem que orientar que de fato assim tem que deixar muitas vezes o sujeito, né, realmente passar pelo que ele precisa passar, para que daí quem sabe aquilo realmente possa despertar. Mas tem situações em que de fato assim você vê que essas questões já foram tentadas, né, uma abordagem compreensiva, algo racional ou mesmo algo mais incisivo, né? E ainda assim você vê que não surtiu efeito. Nesses casos existem, né, realmente as internações involuntárias, as internações compulsórias, né? Claro que para isso, em geral, tem que ter um médico psiquiatra que possa atestar essas questões, né, em relação ao paciente, e o paciente não precisa estar de acordo para poder fazer o tratamento, né? Muitas vezes ela é levada à força, né, mesmo a contragosto, né? E às vezes depois de alguns meses que ele está internado é que realmente passa assim realmente a contemplar, né, essa questão assim de realmente de como aquele momento anterior não era adequado, né, como ele não estava bem, né? Então, eventualmente isso, né, enfim, tem que ser feito de uma forma mais, como eu falei, bruta, né, mas no entanto necessária, né, para que realmente aquela pessoa possa realmente se restaurar. O tratamento ambulatorial para algumas pessoas é uma possibilidade, né, mas no entanto não para todas, né? Várias das pessoas precisariam passar realmente por um tratamento de desintoxicação, né?
que é um período em que a pessoa vai ficar sem consumo de substância, num ambiente supervisionado, né, em que ela pode vir a ter sintomas de abstinência e vai precisar ser medicada para aquilo. Né? Então você vê que não é algo simples, não é como simplesmente dar um remédio e aquilo se resolver, né? E que é o que os pacientes muitas vezes têm essa ilusão, né? Que eles vão tomar um remédio que não vão mais ter vontade de beber e isso vai passar, né? E que eles vão poder voltar a beber, né, de uma maneira moderada, né? Então você vê que muitas vezes assim a gente tem que ir realmente, né, acabando, né, corrigindo, né, esse tipo de pensamento que o paciente muitas vezes ainda esse tipo de ilusão que o paciente ainda acaba nutrindo, né? Mas de qualquer forma é em longo prazo, né? Em longo prazo, então, né, como eu falei, a maioria dos pacientes não vão parar na primeira intervenção, né? Vão ter recaídas, então a recaída em certo ponto ela faz parte do processo, né? Mas ela também tem que ser entendida, a pessoa teria que poder aprender com cada recaída, né? Seria essencial isso, né? Aprender com os seus erros, né? Um paciente que está, por exemplo, recaindo toda semana, esse cara não está recaindo, esse cara está num consumo ativo, né? Então não é uma recaída, né? Recaída é realmente um processo que então envolve a pessoa tentar resistir, né? Já está em tempo da abstinência, né? Então você vê que é realmente uma construção ao longo do tempo, né? Que a gente tem que ir fazendo para poder ajudar esse tipo de paciente, né? E a família sofre muito, né? A família sofre demais, né? Você vê que, né, a gente que lida assim, tanto é como eu falei, né? Daquela situação daquele meu paciente aqui, você vê que um filho voltou a ter contato com ele, o outro não quer mais contato com ele, mesmo que ele esteja abstinente há mais de um ano, né? E é difícil julgar esse filho, porque na verdade o que ele passou com esse pai são coisas que é difícil, né, realmente mensurar, né? A quantidade de sofrimento, a quantidade de instabilidade, né? Então você vê que um cara que hoje realmente não quer se permitir, né, realmente voltar a ter nessas Correr o sensações, risco, né? de Então voltar a viver prefere tirar de contato, né? Prefere tirar de contato. E, enfim, né? Então, são pontos que a gente até fala para o paciente, que ele pode recuperar algumas coisas que ele perdeu eventualmente, mas não todas, né? Até porque o contato com o médico, muitas vezes, ele é um contato profissional, né? Então, você vê, o médico vai estar lá para poder ouvi-lo, ele sempre, né? Enfim, atende o paciente 1000 vezes se for necessário, né? Mas a família não, né? A família tem um custo emocional em cima disso, né? E se um familiar teu não quiser mais se relacionar com você, não tem muito que alguém possa fazer quanto a isso, né? Enfim, então, esses são os pontos que a gente vai tentando alertar o paciente antes que ocorram, né? Porque depois que ocorrem, realmente, né? Às vezes qualquer tipo de intervenção não surte efeito, né? E essa questão de... Bom, isso é para tudo na medicina quase, né? Que as pessoas acham que as soluções são fáceis, né? Ou que tem uma pílula mágica, ou que tem uma forma tranquila. Mas essas questões de abuso de substâncias, né? A geriatria acaba pegando muito tabagista, né? Alcoolismo já é uma coisa um pouco mais complexa, que eu acho que nem cabe a nós fazer esse acompanhamento, né? Mas as pessoas acham que é muito fácil, né? E que, vou colocar o adesivo e vai dar certo, no caso do tabagismo, né? Vou tomar bupropiona e vai dar certo. Mas não, né? Se não tiver muita motivação, não tem jeito. Eu achava que existia alguma medicação, assim, mais eficiente para, pelo menos, o controle do impulso ali. Isso foi uma novidade para mim. No tabagismo, até assim, são medicações melhores, né? Sim. Pro tabagismo tem medicações melhores, você tem o adesivo de nicotina que ajuda muito, mas no caso do álcool, realmente é bem pobre a terapêutica. Então realmente assim, isso é uma das ilusões que você já tira do paciente numa primeira consulta, né? Cara, vou te mostrar todos os que estão aprovados para o teu tipo de problema, temos esses 4. Então você vê de uma quantidade, um arsenal tremendo de medicações psiquiátricas, são pouquíssimas que têm alguma eficiência assim, realmente mais específica, né, para consumo de álcool. E também uma outra coisa que sempre a gente tem que, né, realmente também estar atento, né, atendendo esse tipo de paciente é a presença de comorbidades, né? Muito comum você ver depressão e transtorno por uso de álcool, né? Você vê assim questões que envolvam ansiedade e transtorno por uso de álcool, né? Então, muitas vezes, então, além de você realmente tentar né, fazer a cessação do consumo de substância, você tem que tratar esses outros pontos, né, que também às vezes fazem com que o paciente procure a substância. Né? A gente falou mesmo assim de pessoas que desenvolvem alcoolismo, né, a partir, por exemplo, de uma depressão, né, então não conseguem dormir, por exemplo, e começam a consumir o álcool como uma maneira de alívio, né, da mesma maneira para outras substâncias, pessoas que trabalham assim alta performance com os psicoestimulantes, com cocaína, né? Então as pessoas muitas vezes elas não conseguem, não cuidam o ambiente que elas estão inseridas, né, os seus hábitos, né? E aí com isso acabam usando as substâncias para poderem realmente, né,
funcionar naquela frequência, mas que não significa que seja uma frequência, né, saudável para elas, né? Elas deveriam muitas vezes até, como eu falei, repensar a sua vida, né, em vários aspectos, né? Mas, no entanto, isso é mais difícil, né? Isso é mais difícil do que tomar um comprimido, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai desmistificando, né, com o paciente. E o que eu vejo, assim, que ajuda muitos pacientes depois a se manterem bem, né, a questão do tempo de medicação, né, não é uma coisa, mesmo depois de estar abstinente, a pessoa, né, é uma coisa que varia, tem pacientes que seguem usando medicação por uma vida toda, tem outros que usam por um tempo menor e depois param, mas a gente vê dos grupos de apoio, e isso é uma coisa que eu acho que assim, é uma coisa assim, que é muito interessante, né, você vê como realmente a sensação de pertencer a algo e ver que tem outras pessoas que também têm a mesma situação que a tua, faz com que você se sinta mais engajado a realmente, né, se aplicar no que você necessita, né? Então você vê os grupos de AA, como eu falei lá no CAPS, eu coordeno um grupo de dependência química, né? Então você vê que é um momento muito rico, né? E a pessoa é lembrada que ela tem um problema, né? Porque o mais comum é, como eu falei, depois de estar algum tempo abstinente, a pessoa começar a realmente se permitir, né, certas coisas, começar realmente a ficar descuidada em certos comportamentos, né? E aí com isso acabar, né, retomando, né, o hábito, né? E nesses grupos também vê exemplos, né, de pessoas que passaram por situações parecidas, muitas vezes conseguiram, né, vencer o vício e também, e aí, né, repassam essas situações, isso deve ajudar bastante. São pessoas com lugar de fala, né? É isso aí, são pessoas que realmente enquanto é difícil para mim, isso é uma coisa que até eu falo para meus alunos, né, quando, né, eles passam comigo, é difícil você se colocar assim, dizer, eu sei o que você está passando, não tem como saber, né, isso é uma coisa que só um outro sujeito que também tem às vezes a mesma, né, situação é que poderia dizer com mais propriedade, né, então quando você fala isso para um paciente, muitas vezes você já quebrou o teu vínculo ali, né, você já está realmente se colocando num lugar que não seria o teu, né, mas você pode falar assim que realmente, olha, pelo tempo que eu já venho, né, acompanhando pacientes como você, eu acho que eu entendo como você se sente, pelo menos um pouco, né, e aí, enfim, aí você consegue muitas vezes fazer uma aliança terapêutica melhor, né, é isso que as pessoas têm que entender, assim, pelo menos para quem, né, quer trabalhar com dependência química ou coisa parecida, que você tem que ter uma boa habilidade de poder se vincular, né, porque realmente se você ficar realmente tentando se amparar somente no que há de farmacológico, realmente é muito pouco, né. Eu costumo falar para os alunos também, muitas vezes, até já tive pai de aluno que consultou comigo, no caso tabagista, não alcoolista, em que na primeira consulta a gente nem abordou parar de fumar, né? E aí o filho que tinha encaminhado o pai falou, mas e aí, doutor, e o fumo? Eu falei, cara, teu pai tá me conhecendo agora, né? Às vezes uma primeira consulta, o único objetivo dela é fazer com que eu corra uma segunda, né? Exato, conseguir fazer com que ele volte e aos poucos você ir amadurecendo a ideia e ir trabalhando, né, e criando o vínculo realmente. Porque senão não tem como, né? Você não tem vínculo suficiente para na primeira consulta chegar lá e dizer, não, você tá louco? Fuma. E tem algumas coisas que são interessantes, né? Tipo, eu tenho pacientes que vão no AA, enfim, né? O AA você vê que tem no mundo todo, né? Mas de qualquer modo, assim, depois de algum tempo abstinentes, eles vão ganhando como se fosse algo que se torna simbólico, né? Como uma moedinha ou coisa parecida, né? Então, já tive pacientes meus que, assim, estavam prestes a recair, às vezes, assim, por terem olhado, sabe? Simplesmente olharem a moedinha, olharem algo que, né, que remetia a ficar abstinente, conseguiram cessar aquele momento, né? Porque o cara, mas você quer todo um peso que a pessoa já vem construindo, né? Do tempo da abstinência dela, então ela já tem um outro significado, né? Então é isso que muitas vezes a gente tem que ir tentando, né, desenvolver com um paciente desse, né? Qualquer dia sem beber já é uma vitória, né? A gente vê que muitas vezes, assim, quem tem um lado espiritual, né, também consegue muitas vezes, assim, ter uma força maior, né? Porque é uma batalha diária, né? Então tem pacientes que às vezes de manhã já fazem realmente uma oração, pedem para que realmente, né, possam seguir daquela maneira abstinente, ao final do dia também tem por hábito fazer algo parecido, né? E isso ajuda eles a se manterem bem, né? Então, isso também é algo que a gente procura estimular, né, nos pacientes. Sim, e o que puder ajudar nesse momento, né? A religião, a espiritualidade, acho que nesse cenário, quando o paciente consegue abraçar, ela muitas vezes é benéfica, né? Ele tem que entender que ele é impotente diante da substância, né? E que a doença dele muitas vezes é progressiva, né? Ela é fatal, né? Então, todos esses pontos, na verdade, os 12 passos do ARES se baseia muito em cima dessa doutrina, né? E você vê que, de fato, assim, né, é um programa que tem, né, sucesso aí ao longo de muitos anos, né? Enfim, só que é claro que, né, não é para todos, né? O tratamento ele tem que ser individualizado, né? Diante da circunstância, né? Se abordar a família, enfim, mas, né, a gente consegue bons resultados. Eu tenho pacientes que estão bem,
Tenho pacientes que estão mal, mas também tenho pacientes que estão abstinentes já há muito tempo, né, enfim, e é uma alegria poder ver, né, eles retomando a vida deles, né, enfim, voltando a ter qualidade de vida, né, mas como eu falei, também não são todos, né, tem aqueles ali que também a gente vê as histórias muito tristes, enfim. Mas dá pra fazer, né? Até por isso que a gente conversa e vai e se dedica, né? Tem muitos que ficam bem, né? Isso é muito legal quando você consegue os resultados positivos, né? É bem interessante. Mas é isso aí. Já estamos chegando em quase 1 hora aí, né? Já de bate-papo. Quando a gente vê, o tempo voa. Cara, voa rápido mesmo. Você vê que a cena é uma coisa que eu sei, vou lá conversar com o Vinícius, conversa com a Helena, né, cara? Eu não preparei nada para isso. Saí da internação, inclusive, para vir para cá, né? E você vê que, no entanto, assim, né, o papo fluiu, assim, bem, né, bem de uma maneira natural, assim. E teria muito mais tempo, né, para conversar, enfim, sobre esses pontos, né? Não, poderia ir falando, assim, muito, né? Mas acho que a gente abordou aqui os principais pontos, né? Eu já até anotei aqui que a gente precisa fazer um podcast sobre crise metabólica, que tu falou o termo, me veio várias coisas na cabeça e é claro que o álcool está envolvido também, né? Nessas questões ali também contribuem para essa crise metabólica. Você vê que eu também vejo pacientes assim, o cara chega lá, não, eu quero perder peso. Cara, o cara toma, né, um absurdo de bebida alcoólica e não percebe quanto aquilo é calórico, por exemplo. Né? Não, tem muita coisa envolvida que a gente não tem tempo aqui para conversar sobre tudo isso, né? Mas então tá, Juca, a gente queria agradecer a presença e deixar uma mensagem final aí, quiser deixar alguma rede, alguma outra coisa que você... Eu, como eu te falei, eu sou um cara que sou meio avesso à rede social, é verdade. Né? Mas de qualquer modo, assim, eu tenho meu Instagram, né, que é Dr. João Felipe Molossi, né? Às vezes tem alguns pacientes que, né, me procuram por lá, né? Mas eu achei que foi muito bom, né, o nosso papo, que nem foi pra mim, assim, você vê que, né, tá podendo, assim, eu entendo que, assim, tá num canal, assim, que nem o teu, né, tá divulgando mais esses assuntos, né, você vê que isso é informação, né, informação é a arma, né, para as pessoas poderem também realmente, né, lidar com seus problemas, né, enfim, então, essa tua iniciativa achei do caramba, assim, realmente, tua, da Helena, enfim, né. Então, se tiver alguma outra vez que vocês queiram me convidar, sou parceiro aí pra vir, enfim. Né? Show, mas eu acho que isso você sintetizou, mas a gente trabalha em produzir conteúdo, informação para tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né, com esse conteúdo. Então, sendo bem sucedido, vocês só chamaram gente fera aqui. Tá cara. Havia gente de primeiro nível aí, né? Muitos aqui, inclusive, da UNOESC, né? Quem não sabe, eu e o Vinícius nos conhecemos da época da faculdade. Exato, ainda, né? Uma grande parte dos nossos convidados são da UNOESC. Você, a Tádia, o Maurício, o Douglas, né? Então, muita gente boa formou aqui. Na Tássia. Pessoal, então a gente queria agradecer a presença de todos. Não esqueçam, né, de nos seguir nas nossas redes. Instagram, TikTok e YouTube, @geriatria com Miola. Em breve teremos o lançamento da próxima turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Aguardamos vocês lá e até breve. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @geriatria com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!